Bom dia. Uma das coisas que a gente aprende quando começa a estudar essas questões que eu vou falar aqui é que a gente, para viver o momento presente, que é o único momento que a gente tem, a gente precisa colocar foco e energia no agora. Vamos tentar de novo? Bom dia? Bom dia! Ah, melhorou bastante. Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nessa terceira edição do Florescer da Autoestima. E eu não sei o que aconteceu com cada um de vocês, mas eu vou falar sobre o porquê que isso acontece comigo, com você, com cada um de nós. Como que a ciência vem explicando, né, com base muito eu vou falar muito de uma forma mais simples, mas com base na física quântica, sobre como que a gente entende isso. Então aí, essa sou eu, um pouquinho da minha trajetória, né, até chegar aqui. Para quem não me conhece, eu advoguei 25 anos e acabei assumindo os cuidados com a minha mãe, e isso acabou me levando para uma transição de carreira para agora, para o que eu faço hoje, que é cuidar da saúde, que é falar sobre liberdade, sobre um outro ponto de vista, que não o jurídico do sistema judiciário. Então, as bases do que eu vou falar hoje, elas são assentadas na física quântica, na neurociência, na epigenética e nas leis da biologia. Essas ciências, a física quântica, por exemplo, a gente começou a falar de física quântica a partir do início do século passado, final do século XIX para o século XX. Então, a nível de ciência é muito recente. Antes se percebia um mundo material, de forma muito material. A física clássica achava que já tinha todas as respostas, e aí vieram os físicos como Max Planck e muitos outros depois dele, provando que tudo é energia, frequência e vibração. Aliás, essa frase é do Nikola Tesla. Então, para começar, vamos pensar do que a gente é feito. Se a gente olhar para o corpo humano, a gente tem um corpo inteiro, que é como a gente costuma se ver, e a gente tem os nossos sistemas internos, e aí, se a gente começar a dividir, a gente vai chegar nos órgãos, nas células, né? Cada célula tem seus átomos, e aí os átomos também se dividem em partículas subatômicas, e quando os físicos, os cientistas começaram a olhar para isso, perceberam que tudo é energia. Tudo é energia e tudo, na verdade, é informação. Essa afirmação ela é muito importante para a gente entender tudo que a gente vai falar aqui. Tá? Então, quando a gente olha para a gente vê um indivíduo separado. Mas quando a gente olha com esse olhar da física quântica, dividindo até chegar na energia, não existe separação, gente. Tudo que está aqui é feito de átomos e é feito de energia, que é feito de energia e informação. Então nós transitamos com as nossas energias condensadas, que parece que somos separados, mas nós somos todos um, e somos tudo que está aí. Nessa concepção, nós temos uma informação primária, que para quem tem uma concepção religiosa pode chamar de Deus, mas que é o campo de infinitas possibilidades, pelo termo usado na física. Essa informação primária é de onde a gente recebe informações, criando uma consciência. Então os fatos, eles são fatos. Nós vivemos algumas situações e aí nós tomamos consciência, nós damos uma interpretação para essas informações. Isso é energia, e a energia cria a matéria. Num pensamento inverso. Então, agora a gente falou que tem o corpo, os órgãos, os sistemas, os órgãos, as células, os átomos, até chegar à energia. Se você vier da energia para cá, a energia está criando matéria.
tá? Então, a informação gera uma energia que vai criar a matéria. E isso é muito interessante. Quero que vocês vejam esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor quando a gente fala que a energia, que a vibração, ela interfere na matéria. Incrível, né? Então isso aqui você tem uma placa de metal, sal em cima, jogado de qualquer forma, e à medida em que essa placa recebe uma vibração, dependendo da frequência da vibração, ela se organiza. A matéria, sal já é partícula matéria. Ela se organiza de determinada forma em razão da frequência. E agora eu quero que vocês pensem na música que vocês ouvem, porque isso é o que acontece com a gente. Isso é o que acontece com as nossas células, quando a gente ouve o que ouve, quando a gente interage no mundo que a gente interage. Então é muito importante perceber e entender. Não durmam mais com o celular do lado, gente, da cama. O celular, a gente está entremeado aqui de várias informações a nível de frequência vibracional. É por isso que o seu telefone está funcionando. É por isso que essa tela está funcionando, a distância ali, ó. É que nem uma sintonia de rádio. Então, se você não tomar conta do que você recebe como informação, isso vai refletir na sua matéria, no seu corpo, tá? E então, o que é epigenética? Até uns 15 anos atrás, se acreditava, um pouco mais para trás, se acreditava que a genética era o que importava. Então eu recebi uma genética, essa genética
vai me levar para ter a doença XYZ, ou viver tal coisa, ter algum problema no meu corpo, não. Aí vem uns pesquisadores biólogos, em especial o Dr. Bruce Lipton, e com a pesquisa dele a gente começou a entender que, na verdade, não é a genética, é a epigenética. A epi é acima da genética. Vou explicar melhor. Antes dessa descoberta, se achava que a célula, o núcleo da célula, era o cérebro da célula. Eu não sei se vocês sabem, mas cada célula é uma representação de uma vida inteira. Ela tem sistema digestivo, ela tem sistema excretor, ela tem na célula. Então, estudar a célula, depois nós somos uma reunião de 50 trilhões de células. Nós somos uma comunidade, não sei se vocês sabem disso. Então, qual foi o estudo que ele fez? Ele, ao tirar o núcleo da célula, a célula continuou viva e ela continuava funcionando. Então, essa enucleação, essa retirada do núcleo, mostrou para a pesquisa, para os pesquisadores, que o cérebro da célula não era o núcleo era a gônula, o órgão sexual. Ou seja, a partir do núcleo ela se reproduz, mas ela não deixa de viver seu núcleo. A membrana é o que faz diferença. A membrana é o cérebro. Esse estudo, ele mostrou que o que faz diferença no comportamento e até na forma como essa célula vai se comportar é a interação com o meio. Pegou-se células células tronco e, dependendo do ambiente em que essa célula era colocada, elas evoluía para uma célula muscular ou para uma célula óssea, enfim. Então, o que faz a diferença é o meio. Então, nós temos a física quântica, que tem diversas teorias nos provando que o mundo é um processo relacional. E aí a gente vem, a epigenética vem mostrando que o que faz diferença é o meio, vibração está no meio. É a vibração que faz a diferença no comportamento da célula. Na física quântica a gente tem um experimento que chama dupla fenda, que esse experimento prova que nós interferimos no resultado. São partículas que são jogadas no anteparo e, dependendo se há uma medição ou não, ela vai se comportar de uma forma diferente. O que isso nos prova? Depois, se vocês quiserem entender um pouco melhor, tem vários vídeos interessantes no YouTube sobre esse experimento da dupla fenda. Nos mostra que o mundo é um processo relacional. E a gente se relaciona com o mundo a partir das informações, vão juntando, né? Então nós temos informação, campo de infinitas possibilidades, como a física coloca. Essas informações, elas interferem no nosso ambiente, elas interferem na nossa forma de funcionar, elas interferem nas células. Como eu me comporto é um resultado de como eu assimilo uma informação do ambiente. Essa informação, ela é captada pelo cérebro. O cérebro não faz diferença se é ruim ou se é bom aquela informação, se é boa ou ruim aquela informação. Essa informação captada pelo cérebro vai ser jogada para uma outra parte do cérebro que vai determinar a emoção, os sentimentos e o comportamento que a gente tem. E aí a gente entra na neurociência e nas leis da biologia. Então a gente pode pensar que todo o nosso comportamento, incluindo questões de autoestima, de relacionamento e de adoecimento, elas estão diretamente influenciadas, impactadas pelas informações do meio, pela forma como a gente interpreta aquela situação. Poxa, mas é só isso? Como é que eu faço para mudar então, né? Então nós temos um princípio de tudo, que é a informação. Imagina um espaço infinito onde todas as informações existem, onde é como se, imagina assim, vamos fazer um paralelo para ficar mais fácil de visualizar. Imagina que é um mar de letrinhas. As letras estão soltas, você não tem nenhuma palavra formada ali naquele mar de letras. Campo de infinitas possibilidades. Quando você
pega algumas letras e junta essas letras, você começa a dar um significado para ela. É a sua consciência. A consciência, tem gente que tem autor que fala de consciência como um todo, dividindo em consciente e subconsciente. Tem gente que já fala direto consciente e subconsciente. O que importa saber é que 95% de quem nós somos hoje funciona no automático. Essas informações que fazem a nossa biologia funcionar, a gente recebe essas informações desde que nós estamos no útero da nossa mãe, que é o período de molde. Então, qual é o conjunto de informações que está gerando a realidade que você tem hoje? A partir dessas informações, a gente tem energia e a matéria é gerada, influencia na matéria. Querem uma prova disso? Todo mundo é adulto aqui, não tem ninguém menor de 18 anos, né? Quem já pensou numa fantasia sexual, aquelas assim? O que acontece com o corpo de vocês? Não precisa me falar. O que aconteceu quando a gente tem uma fantasia sexual? Você tem uma informação que você está gerando, você está dando uma interpretação, aquela informação você manda para o cérebro. O que você pensa, você manda essa informação para o cérebro. O cérebro é uma máquina biológica, gente. Nós somos uma máquina biológica. Pensem, sei lá, como um carro que você, essência, é o motorista, mas o seu corpo é o carro. Para onde você vai dirigir esse carro depende da informação que você der para ele. Então, quando a gente pensa numa fantasia sexual, de verdade, quando a gente pensa, agora não deu certo, né? Mas quando a gente está lá, né, numa situação e tal, o seu corpo responde. Uma química, uma bioquímica é gerada para aquela ação. Isso acontece com tudo. Com tudo na nossa vida. E o nosso corpo é muito inteligente. Nós temos uma inteligência biológica primitiva que trabalha de forma automática. O nosso subconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais potente que a nossa consciência. Quando a gente não cuida, não está no momento consciente, é o nosso subconsciente. A gente está aqui falando, eu estou aqui falando para vocês, o meu corpo está funcionando, eu estou respirando, meu coração está batendo, as funções estão aí, funcionando, né, de forma equilibrada ou não. Quando a gente se distrai com as coisas, é o automático que está no piloto, que está dirigindo essa máquina biológica. Então, como que eu consigo mudar? Porque essas informações que constituem esses 95% do nosso subconsciente são todas as informações que a gente acumulou desde que estávamos na barriga da nossa mãe. Mais do que isso, essas informações elas viajam, porque eu quero lembrar vocês que a gente já passou da fase de compreender na ciência de que a gente só recebe o gene da mãe e do pai. Não é isso, gente. A ciência hoje nos prova que a gente recebe informação, é a epigenética. Como a nossa família se comporta, gerações para trás, muitas e muitas vezes, nós ainda estamos vivendo isso, nós ainda estamos carregando essas informações no nosso subconsciente, porque são informações que são passadas. Como isso acontece? É simples se a gente for olhar. A gente cria uma criança, tudo aquilo que a gente vai ensinando para aquela criança vai interferindo na vida dela, como ela vai se comportar, como ela vai entender aquilo. Tem, claro, a interferência dela mesma, mas até os 7 anos de idade, aproximadamente, essa criança ela vive num estado de onda mental equivalente ao da hipnose. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que essa criança ouve vai direto para o subconsciente. Agora imagine uma criança que passa a infância ouvindo que é um estorvo, que não vai servir para nada. Como isso vai afetar a vida dela lá na frente? Vocês podem imaginar? 95% dela está se constituindo ali
vai gerar essa informação. Então são pessoas que assim, ó, até querem conscientemente, quer ser melhor, quer levar a vida melhor, quer progredir, quer empreender, enfim, quer melhorar. Mas a informação que tem dentro dela que gera um comportamento no automático é de que ela não vai dar para nada. O subconsciente é muito forte. Imaginem como se fosse um computador. E nós somos, tem muito cientista que até faz essa analogia de que a nossa máquina biológica é como um computador. Quando a gente nasce sem programas. E aí você, para fazer aquela máquina funcionar, você vai inserindo programas. Que depois vão gerar o trabalho, você vai ali sentar, escrever, tem um programa automático ali que faz aquilo funcionar. O nosso subconsciente é como se fosse um processador de 40 milhões de bits por segundo. 40 milhões de bits por segundo. Já funcionando no automático 95% do tempo. A nossa consciência é 40 bits por segundo, funcionando apenas 5%. É uma briga feia, né? Como pode melhorar? Você pode melhorar. A forma mais eficiente, mais eficaz é mudar o subconsciente. Porque se esse subconsciente trabalha no automático, num processador de 40 milhões de bits por segundo, quando você estiver distraído, ele já está funcionando a seu favor. Então, a maioria das terapias, mesmo sem, às vezes, as pessoas entenderem, ela traz essa concepção da energia, da informação vibracional. Muitas trabalham no corpo diretamente, ótimo. Os florais, tudo que é mais sutil na essência, ele vai trabalhar na vibração, mas é muito importante que você trabalhe o subconsciente. Porque se você trabalha no corpo, você tem até resultados muito legais, muito interessantes. Mas é como o capim, se você não tirar a raiz, ele vai crescer de novo. Porque tá lá, gente, no inconsciente, trabalhando no automático, gerando de novo aquela informação. Então aqui que eu falei, o período de molde. Então tudo que a gente vive nessa idade aí, fica armazenado, não é nem na memória celular, porque na nossa memória celular, a gente muda nossas células, né? De ano em ano a gente é uma pessoa totalmente nova, a nível biológico. Mas essa informação fica no subconsciente, fica na vibração informacional. E aí, esse é outro vídeo interessante para vocês entenderem como a criança é sugestionável. Nós adultos, nós somos temos que ter muita responsabilidade quando a gente está do lado de uma criança, criando uma criança, porque ela está em estado hipnótico, é como se ela tivesse estado hipnótico a vida inteira, 24 horas por dia, durante esse tempo todo, até 6, 7 anos de idade. Então, tudo que a gente faz, ela internaliza como verdade. E aquilo, mesmo sem ela lembrar no futuro do porquê, ela vai estar funcionando com aquela informação. Solta o vídeo aí, por favor, Jonas. Oh, I'm sorry. Oh, you okay? Oh, baby, it's alright. Oh, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Oh. Whoops. No primeiro take do vídeo, a criança não se bate, ele bate a mão na parede. Só que a informação que ele passa para ela é de... Solta de novo o vídeo. É uma informação de, tá aqui, né, sentimento, olha... Me desculpa, ai meu Deus, por que isso aconteceu? Então a criança absorve essa informação, ela nem se bateu. Ela está percebendo o que o adulto está falando. Já aí, ela se bateu, de verdade, e a reação do adulto é o que faz, é o espelho, são neurônios espelho. Então, como a gente recebe essas informações na nossa primeira infância? Nós temos um sistema de mielinização do nosso sistema nervoso. A gente, quando nasce
com esse sistema todo desencapado, como eu digo, que está ali, mas não tem uma estrutura que dê suporte para esse sistema. E à medida que a gente vai crescendo, esse sistema vai encapando, literalmente, é uma capa de gordura no nosso sistema nervoso, e a gente vai criando mais... essas informações vão ficando no nosso sistema nervoso. Aqui são as ondas cerebrais mais conhecidas, tá? Nós temos a beta, que é onde a gente está, todo mundo aqui provavelmente está funcionando com prioridade nas ondas beta. A alfa a gente começa a ficar mais... é legal para uma meditação leve, a gente fica mais zen. A teta a gente fica mais profundo. E a delta a gente está em sono profundo, né? Aqui na alfa a gente faz tratamento com hipnose clínica e na teta também. Na teta, quando a gente coloca a pessoa na hipnose mais profunda, que chega nessa onda teta, a gente pode fazer até cirurgia que a pessoa não sente. Já existem casos e casos aí de pessoas que não podem tomar, tem alergia, tem reações à anestesia, e aí pode usar então a hipnose para isso. Essa imagem, eu vou pedir desculpa para vocês que está em inglês, que eu peguei exatamente de uma palestra do professor Joe Dispenza, que ele fala da neurociência da cultura, né? Então nós temos ali uma imagem grosseira do cérebro, e aqui é uma imagem mais aprofundada do cérebro, é energia pura. Ali nós temos então as características universais e aqui as características individuais. A cultura, o que é a cultura, gente? Os nossos costumes, as nossas tradições, isso é o que a gente vai aprendendo quando é criança. Ou seja, essa cultura, ela vai fazendo diferença em quem nós vamos ser, da forma que a gente vai se comportar no mundo. Costumes, tradições, linguagem, as habilidades de sobrevivência, os hábitos, as atitudes, as crenças, história, artes, a estrutura social. Só que isso aqui faz parte do nosso passado. Todos nós temos essa estrutura, concordam comigo? Cada vez que a gente tem uma informação, neurônios fazem conexões na nossa cabeça, na nossa estrutura cerebral. O conhecimento que cada um de nós tem hoje, ele faz parte do passado de vocês. Porque quando a gente tem um ensinamento novo, quando a gente tem um conhecimento novo, o que acontece dentro da gente é conexões cerebrais, conexões sinápticas, perdão. Os neurônios se conectam para formar um novo registro daquilo que a gente está vivendo. É assim que funciona, a neurociência nos prova isso. Como é então que a gente vai fazer para mudar? Se todo o meu comportamento, ele é um registro, ele é resultado de um registro do passado, das coisas que eu aprendi. Como que eu faço para mudar? E aí a ciência já provou também, por vários experimentos, que o cérebro não faz diferença se você está vivendo uma situação na realidade ou se você está imaginando viver essa realidade. Vários experimentos. Colocaram um atleta fazendo uma atividade, conectado ali na cabeça dele alguns eletrodos, algumas atividades do cérebro se acendem quando ele está praticando. Mas a outra pessoa que simplesmente deitou numa cama e foi induzida a pensar que estava praticando, a mesma região do cérebro acende. E vários experimentos nesse mesmo sentido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cérebro não sabe se é real, o que é real e o que é imaginário. E é por isso que a gente consegue levar as pessoas a criar novos registros de um futuro que ela ainda não viveu. Porque se eu posso, com o meu pensamento, imaginar algo e o meu cérebro induzir com isso, o meu cérebro a criar conexões neuronais, lembrando que isso vai me induzir para uma realidade na matéria. Então eu posso usar, e isso vem sendo comprovado. O Dr. Joe Dispenza faz diversos experimentos. Esse final de semana ele lançou um documentário mostrando diversas pessoas que, com uma meditação guiada, vem tendo resultados incríveis de autocura, de remissão de adoecimentos,
de câncer, de vários adoecimentos. Vocês podem procurar Dr. Joe Dispenza no YouTube que vocês vão achar isso. É possível mudar a realidade através do direcionamento do que você pensa. Agora eu pedi para vocês pensarem numa cena, numa fantasia sexual. Aí, no momento em que vocês param de pensar nisso, o corpo já resolve, já muda o direcionamento. Onde a gente coloca o foco e a atenção, é para lá que o nosso corpo vai. E quando a gente está acostumado com uma realidade, com toda essa cultura aqui, que já está introjetada na gente, a gente vai no automático, lembra? 95% está no subconsciente, é esse automático. Quando você quer fazer algo diferente, é difícil. Por que é difícil? Exige esforço, exige energia. O nosso cérebro está programado para poupar energia, para nos manter vivo. Então, como ele não entende o que é bom e o que é ruim para a gente, ele só sabe que está funcionando. Se está funcionando, o organismo está vivo, está funcionando, então vamos manter. Por pior que seja a realidade, zona de conforto para a neurociência é a zona em que o cérebro consegue funcionar, já conhece. Para fazer algo novo, você vai precisar colocar mais energia. Você vai ter que sair dessa zona de conforto cerebral. É possível. No momento em que você começa a pensar no que você quer, a planejar, a imaginar, meditar sobre aquilo, fazer auto-hipnose ou hipnose com um profissional hipnoterapeuta, e eu trabalho com isso também, você começa a produzir uma coisa que a ciência chama de neuroplasticidade. Então você induz a neuroplasticidade através da hipnoterapia, da meditação. O que é a neuroplasticidade? É a criação de novas conexões neuronais. Se cada vez que eu levo informações para o meu cérebro, de forma através de uma vivência real ou uma vivência imaginada, eu crio novas conexões neuronais, porque o meu corpo precisa dessas conexões para me levar para fazer aquilo. Então, só com a mudança dessa estrutura neuronal, o comportamento, gente, todo comportamento é o reflexo de estruturas neuronais. Então, se eu quero mudar meu comportamento para fazer outras coisas, eu preciso ajudar o meu cérebro a transformar meus caminhos neuronais, as minhas trilhas neuronais, para que a gente tenha um comportamento diferente. Então, você está aqui no agora, now. Neste instante, você tem a opção. Agora, sabendo que isso acontece desse jeito, você pode continuar vivendo, guiado pelo seu passado, pela sua cultura, por tudo que você aprendeu até aqui, por tudo que você já sabe fazer, de forma consciente ou inconsciente, continuar levando a sua vida da forma como você leva. Mas se você quiser mudar, você pode. Você pode começar a meditar, a buscar meios de levar o seu cérebro a imaginar um futuro que você quer, criando novas trilhas neuronais. Onde eu coloco a minha energia, é para lá que vai o meu comportamento. Gente, eu era advogada, eu não imaginava fazer isso aqui, mas eu comecei a imaginar, estudar, eu queria entender meu comportamento. E aí chegou um momento que eu disse, eu quero falar sobre isso no palco para as pessoas. Então, a gente pode mudar a nossa vida, a gente pode mudar o nosso rumo, basta que a gente realmente queira. E aí, vamos falar um pouquinho sobre lei da atração, que a gente ouve muito, mas como é que isso realmente funciona? Não basta, né? E pode parecer contraditório o que eu vou falar agora com o que eu já falei, mas olha só. A gente, quando pensa racionalmente, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Não tem essa história? Você pode, realmente, você pode conseguir o que você quiser, mas você precisa acoplar o seu sentimento nisso. Você precisa querer do fundo do coração. Quando a gente quer uma coisa, mas a sensação, o sentimento que a gente tem nos leva para outro lugar, aí o nosso cérebro está indo para o norte e a nossa biologia, o subconsciente,
está indo para o sul. Quem vai ganhar? Então a gente precisa querer do fundo das nossas vísceras, a gente precisa entender que a gente funciona desse jeito para fazer o que a gente chama na ciência de coerência cardíaca. A coerência cardíaca é quando você consegue alinhar o seu pensamento, o funcionamento do seu cérebro com o funcionamento do seu coração. É como juntar essas duas direções para um caminho só. Aí você consegue alcançar algo. Você, com o nosso cérebro, o funcionamento dos nossos neurônios no cérebro, nós temos neurônio em várias partes do corpo, em especial no cérebro, no coração e no intestino. Os neurônios do nosso cérebro, eles funcionam com uma carga elétrica forte. Os neurônios especializados que nós temos no coração, embora eles estejam em menos quantidade do que os do nosso cérebro e os do intestino, eles são especializados e a carga deles é magnética. Quando a gente vai no médico, a gente faz um eletrocardiograma, né? Então, tudo é eletricidade. A gente funciona com energia. O cérebro se conecta com algo, com uma informação, mas é o coração que atrai. A gente atrai com as vísceras, com os sentimentos. Então, se você não quer fazer algo e você acaba, vai porque alguém está falando para fazer, porque, enfim, a sociedade diz que é para fazer assim, né? Enfim, tem outras coisas. Então, no fundo, você não quer aquilo. Adivinha, vai funcionar? Não vai. Não vai. Puxando um pouco para nosso tema da autoestima, o que acontece com a gente? Por que a gente baixa, né? Fica com baixa autoestima? São várias as respostas para isso, mas imagina aquela criança que passou a infância toda, no período em que estava entrando direto informação para o subconsciente, que vai gerar esses 95% de comportamento. Essa criança vendo pai e mãe brigando, ou nem tem pai perto, ou enfim, imagina a pior infância possível. No futuro, essa criança vai se sentir como diante das situações da vida? Não teve estrutura familiar, não teve estrutura básica, não teve amor, não teve nada que pudesse dar suporte emocional para ela. Ela vai se sentir totalmente desamparada no futuro, mesmo que ela nem pense nisso, tá? A gente não raciocina com isso. Eu me sinto desamparada. Não, você só se sente mal, você só não consegue fazer as coisas e aí a gente não entende por quê. Tem que buscar essas informações gravadas no subconsciente para entender. A sua história pessoal vai fazer você entender de onde vêm essas situações. E o mais importante, gente, é possível mudar, é possível autorregular o organismo. Onde entram as doenças aqui, Ana? Então, as leis biológicas, que é um dos pilares das coisas que eu trabalho. Olha que interessante isso aqui, ainda falando sobre epigenética. Isso aqui foi divulgado recentemente, tá? Agora, em setembro, um geneticista falando aí que apenas 1% das doenças são hereditárias. O resto é influenciado pela forma que vivemos. Isso é epigenética. Forma que vivemos, meio ambiente, influenciando na nossa saúde. Então, e aí eu quero falar rapidinho para vocês que a base do meu trabalho, se pudesse resumir em uma palavra, seria liberdade. Eu fui para a área jurídica lá atrás por esse anseio de liberdade. E hoje eu trabalho como palestrante, mentora, eu atendo. A mesma força me impulsiona, liberdade. É libertador, gente, a gente entender como os sistemas nos manipulam. Sistema industrial, sistema da indústria farmacêutica, sistema educacional, os governos, sistema judiciário, tudo isso, a gente tem uma noção disso aqui. Os donos desses sistemas, eles entendem como manipular a gente. Eles sabem como nos manter em medo, como nos adoecer, para nos manipular. Então, o meu foco aqui é liberdade. Quanto mais pessoas eu trouxer para entender como a gente funciona, como a gente pode driblar isso, tomar de volta o poder que é nosso, nós somos super-humanos. A ciência vem mostrando que é impressionante o que nós podemos fazer com o nosso pensamento, com o nosso cérebro, com a nossa biologia.
E a inteligência artificial, Ana? Eu prefiro a inteligência biológica ainda. A gente pode usar a inteligência artificial a nosso favor. Mas quando essa inteligência artificial obscurece a nossa inteligência biológica, aí ela é uma arma contra a gente, tá? Cuidem com isso. O nosso sistema nervoso é responsável por processar, armazenar as informações. É também pelo funcionamento da nossa fisiologia, pelo nosso comportamento, e faz uma ponte entre o visível e o invisível. O que é o invisível? É a energia, essa frequência vibracional, as informações vibracionais, que vão ser visíveis aonde? No corpo, na nossa realidade. Você passa a vida inteira fazendo a mesma coisa, estudando, vai ser médico, vai não sei o quê, vai lá. Isso se torna a sua personalidade. Você não cogita. Eu não cogitava. Eu vou dizer para vocês, quando eu comecei a estudar isso a fundo, por uma questão minha particular, eu queria entender por que as coisas estavam acontecendo, por que isso está acontecendo comigo, né? De onde vem isso? Eu comecei a estudar tudo isso por essa ânsia de conhecimento. E aí, eu entendi essa conexão do mundo invisível para o mundo visível. Einstein tem uma fórmula que todo mundo estudou na escola, que é energia igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, né? É igual a mc2. O que é isso? O que isso está dizendo? Massa equivale a energia. Tem um conversor, mas equivale. Toda massa equivale a uma energia. E quando a gente começa a entender isso, gente, é fantástico, porque você começa a ficar mais em paz, você começa a entender que tudo que te incomoda, na verdade, está dentro de você, não é porque o outro falou. O que alguém falou só me incomoda se em mim tiver algo lá naquele inconsciente, que está registrado lá dentro, que a gente nem imagina. E aí, quando essa pessoa fala, vibra. Como que eu sei isso? Eu não sou, é a ciência que fala. Ondas são, quando existe uma construção construtiva, uma interferência construtiva de ondas ou uma interferência destrutiva. Quando duas ondas iguais se encontram, elas se ampliam. E quando mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais, ondas iguais, quando elas são equivalentes, elas se ampliam. Quando elas são desequivalentes, elas se anulam. Mais 1 menos 1 é 0. Então, quando alguém fala alguma coisa e aquilo me irrita, se aquilo é mais 1, eu devo ter um mais 1 também. É em mim que está o problema, que faz com que eu me irrite, me aborreça. Se não tiver nada em mim que se conecte com aquela vibração, voltando, tudo é frequência, energia e vibração. Se a minha energia não se interferiu construtivamente com aquela fala, com aquela questão que a pessoa trouxe, eu não vou me aborrecer. Porque não tocou em mim, não me chacoalhou. É sempre você com você. Então, aí vocês precisam perguntar para vocês, quais são as suas inseguranças hoje? Do que você tem medo? O que incomoda a ponto de você querer chorar? As emoções trazem. Gente, o nosso corpo, tudo que acontece no nosso corpo aconteceu primeiro a nível energético, né? Isso foi tudo que eu falei aqui. Causação descendente, energia, informação, energia, frequência, que vem para a matéria. Então, se você tem alguma coisa no seu corpo, e aí eu vou tocar no câncer de mama, porque nós estamos no 1º de outubro, as leis biológicas nos informam que todo tecido tem uma função biológica. Essa função biológica, ela tem o tecido tem uma determinada vibração, isso se conecta com determinados tipos de sensação e emoção. Quando eu tenho essa informação no corpo e eu entendo dessas frequências, eu consigo perceber que, de um modo geral, para que serve a mama? Função biológica da mama: aninhar, dar alimento, conexão, família. Então a gente já começa a perceber e buscar nesse paciente problemas emocionais que tenha relação com mãe, filho, parceiro, e aí de uma forma ampla. Isso é em cada pessoa, é individualíssimo.
porque é no sentido literal, mas também se amplia. Uma empresa pode ser entendida por aquela pessoa como um filho dela. Ela criou, ela vivenciou aquilo desde o início. Um cachorro, um animal de estimação, enfim. Essa ciência, elas todas interligadas, física quântica, epigenética, as leis da biologia, neurociência, a gente dá uma capacidade de a gente compreender e ajudar as pessoas de uma forma mais profunda. Então observem os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções, porque eles dizem a respeito da emoção. E a gente precisa ajudar as pessoas a nível da informação, da emoção. Cuidar do corpo é importante, fundamental, mas se a gente não cuida da informação que gerou aquela questão na matéria, você daqui a pouco vai gerar mais adoecimento. O seu corpo grita para você, olha para mim, e às vezes a gente passa, né? Tá sentindo um negocinho aqui, não liga, e toma um remédio para cortar a dor. Quando você toma um remédio para dor, você cortou o efeito, cortou a ligação de uma parte com outra no seu organismo, para você não sentir a dor. Mas o problema está lá, você só não está sentindo a dor. Você está piorando o problema, além dos efeitos colaterais que todo remédio tem. Quando vocês comprarem remédio, leiam a bula, para ver quais os efeitos colaterais que vocês estão comprando. Esse aí é o Nikola Tesla, que lá no início, na primeira metade do século passado já dizia isso pra gente. Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nada é mais real do que isso. Hoje, o nosso universo, a compreensão da ciência é que o universo é um processo de relação. Qual é a relação que você está tendo com você, com o seu mundo, com as pessoas ao seu redor? É disso que você precisa cuidar. Muito obrigada. Essa é a mensagem que eu queria.